Existem certos filmes que redefinem a produção de gêneros, ou mesmo criam gêneros novos no cinema. E o que acontece em 1971, teve uma obra do diretor Mário Bava, que estava numa ascensão de sua carreira como diretor de obras de mistério e suspense, que não apenas mudou o cenário, mas serviu como uma transição. Inclusive, eu acho que os anos 70 até hoje, um dos de maiores experimentação no cinema. Afinal, antes a gente tinha os monstros clássicos como a Múmia e o Lobisomem, que estavam retornando nos anos 50 e 60. Nós tínhamos toda a onda mundial de filmes de zumbis, e aqui nós tínhamos, dentro do universo do diálogo, os suspenses italianos, uma nova obra mudando esse esquema. E eu estou falando de Ecologia do Delito, que também tem os nomes de Banho de Sangue, Bahia Sangrenta, entre alguns outros que ele teve aqui em português também. E eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e no nosso Sexta-feira Sinistra de hoje, no nosso subquadro Isso é Slasher, vamos falar daquele filme que muitos consideram o primeiro filme do gênero Slasher, ou pelo menos uma das obras primordiais que gerou as bases que foram utilizadas posteriormente para criar grandes obras como Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, Brinquedo Assassino, entre muitos outros. E do que se trata esse filme, Luiz? Pois bem, essa obra é um filme italiano, e ele é um filme que ele está dentro do gênero giallo, que é o gênero de suspense que apareceu e se desenvolveu nos anos 60, 70 na Itália, né? E o que ocorre é que esse gênero, ele se origina justamente dos livros de suspense que estavam em voga na época. Mais precisamente, as obras da Agatha Christie explodiram na Itália, né? E o que acontece, entre essas obras eram publicadas normalmente com umas capinhas amarelas, e outras obras também seguindo o mesmo estilo de capa começaram a aparecer em massa, criando outras obras de suspense. Então, se inspirando nos livrinhos amarelos, nos giallos, tanto com adaptações quanto com obras inéditas, né? Foi criado toda uma linha de filmes pegando e desenvolvendo o suspense policial, né? E o que acontece? Mário Bava já tinha feito várias outras obras, e no caso de Ecologia do Delito, a gente tem uma coisa, como eu disse, um filme que começa a sair do padrão e que acaba criando bases para coisas diferentes e sendo rico até hoje. E qual é a história, Luiz? Pois bem, como o próprio nome diz, na verdade os nomes, né? Porque ecologia, porque temos toda uma área de preservação, né? Uma baía, né? Por isso Bahia Sangrenta, né? Que é toda uma região com água quase como se fosse um lago, diga-se de passagem, né? Mas não um lago exatamente, mas um pedaço do oceano que adentra a terra, com toda uma área de floresta ao redor, né? Que é propriedade de uma senhora, que logo no começo do filme ela é assassinada, só que a gente tem então a briga pelos herdeiros pela posse do lugar. Só que o que acontece é que os herdeiros estão sendo eliminados também. E como esse filme começa, desenvolve e se estrutura isso, sem dar spoilers, porque inclusive o filme não é tão difícil de você achar por aí, né? Inclusive chegou a ser lançado em box pela Versátil Home Video, se não me engano, né? Junto com outras obras, né? Tanto que eles têm uma linha só de filmes de diálogo, no caso. E no caso de Ecologia do Delito, eu peguei e assisti, na verdade, uma exibição especial de cinema de filmes do Mário Bava, que a gente vai entrar em detalhes sobre esse artista daqui a pouco. Pois bem, e o que acontece é que, logo de cara no filme, nós vemos que, na verdade, não é simplesmente uma pessoa que matou a velhinha. Na verdade, temos mais de um assassino que são mostrados logo de cara no filme, ambos você não sabe quem é, e que eles não estão aliados entre si. Na verdade, a gente vê que existe uma disputa entre mais de um assassino, na verdade, mais do que dois assassinos que a gente vai pegar e ver ao longo do filme. Inclusive, de repente, você começa a contar o número de criminosos, tentando descobrir qual a aliança de cada um e qual, na verdade, as oposições que tem entre si. E o que acontece é que não são apresentados
apresentado outros personagens e os herdeiros que estão atrás da Baía. Temos um ricaço que quer comprar que quer ter o local para transformar num grande resort turístico e fazer fortuna. Temos um casal, dono de um trailer, que quer pegar e ter a grana para poder pegar e ajudar a cuidar melhor das crianças, afinal não tem muita condição de vida. Temos um pescador do local que quer a preservação da Baía, né? Afinal, ele vive, teoricamente, dos peixes e criaturas da região, né? E tem toda aquela conexão ecológica com a região. Uma espécie de ecologista / pesquisador que estuda os insetos de lá também, né? Que também quer preservar, só que nessa outra área mais científica. A esposa do colecionador de insetos, que é uma cartomante, que você nunca sabe ou não se as visões delas estão corretas ou não, ou se existe um componente sobrenatural, se são coincidências associadas aí no meio, né? E outros personagens que vão aparecendo na trama que não são diretamente herdeiros, né? Só que o que ocorre? Uma coisa que fica bem claro é que todos os herdeiros tem motivos mais do que suficiente e personalidade para pegar e ter cometido algum crime. Então, tudo isso deixa ainda mais, digamos assim, complicado você descobrir quem foi que cometeu as coisas, né? E o que ocorre é que, depois de nos ser apresentados os personagens, em seguida a gente tem quase como se fosse um filme dentro do filme, onde de repente a gente para de se concentrar nesses personagens e vê toda uma sequência que, prestem só atenção, um grupo de jovens resolve ir para o meio do mato namorar. Para isso, eles veem uma mansão mais ou menos, não exatamente abandonada, mas vazia, aproveitam para invadir o local, para curtir os recursos, inclusive nadar na Baía, etc. Esse grupo de jovens, só que eles, sem perceberem, estão sendo observados por alguém que, naturalmente, deseja eliminá-los. E eles vão sendo eliminados, cada um com uma morte sangrenta diferente, né? Então, quem escuta isso, gente, parece que é muito a fórmula completa da maioria dos filmes slashers dos últimos anos, né? Seja Pânico na Floresta, Pânico Lago, os filmes do Crystal Lake, né? Do Sexta-feira 13, né? Que costuma sempre ser à beira do lago, Crystal Lake, no antigo resort que tinha lá, né, no acampamento de férias, na verdade, né, então, o Massacre da Serra Elétrica, então, essa coisa, a casinha no meio do mato, inesperada, um grupo de jovens vai à toa lá, e de repente começa a ser vítima de um cara que tá observando, e que aos poucos momentos que mostra do cara, mostra um olhar meio um olhar totalmente perturbado em cima, sabe, então a gente tem toda uma sequência completa, que é quase a cópia e cola daquilo que seria feito com muitos filmes mais pra frente. E essa não é a única cena que a gente vê que serviu por inspiração para muitas coisas. Temos as cenas de assassinato envolvendo um gancho que lembra muito o que outros slashers fariam, entre eles o famoso Candyman, da quadrilogia Candyman, por exemplo, feito pelo grande Clive Barker, né? Existe uma cena de perseguição em determinado momento de um cara com um machado atrás de uma mulher que se tranca no banheiro, que é extremamente parecida, exceto por certas mudanças no final, né? Que com aquilo que seria feito depois, anos depois, com o Iluminado, com o Stephen King, né? Então, existem muitos momentos nesse filme que dá pra ver que, nitidamente, sequências específicas que inspiraram sequências similares em várias outras obras de perseguição e de terror, seja uma coisa mais de suspense, seja uma coisa mais de horror sobrenatural, nas outras obras. Lembrando que o filme Ecologia do Delito, ele não é um filme sobrenatural, tanto que existe só a suspeita, que você fica na dúvida se há algum componente sobrenatural ou não nas habilidades jogadas de cartas da cartomante, né? Mas aí fica mais um critério de interpretação da história, diga-se de passagem. Pois bem, o que ocorre é quando vai para a próxima metade do filme, a gente pega e a gente vê também que cada um
como eu disse, dos personagens, eles têm uma moralidade extremamente ambígua e interesses bem sombrios, diga-se de passagem, né? Você vê que o colecionador de insetos, ele tem um lado meio sádico e cruel envolvendo os bichinhos, infelizmente, que o responsável, que talvez o pescador, ele não esteja falando toda a verdade do que ele está comentando, que o casal, que aparentemente gosta dos filhos, na verdade ele deixa eles meio largados, né? Então, tudo, e fora o cara que é o local para um resort, né? Que logo de cara é mostrado como aquele milionário que quer as coisas para ele de qualquer forma, né? Então, tudo isso ajuda a aumentar ainda mais o suspense de quem é realmente o assassino ou não dentro da história. E quando a gente vai para a última parte, que eu não vou dar spoilers, como disse, não vou revelar quem são os assassinos ou não, gente, a gente não tem simplesmente uma grande perseguição. A gente tem um verdadeiro duelos de assassinos, né? Porque, como eu disse, tem mais do que 2 assassinos dentro da história, né? E com interesses distintos, alguns com alianças entre si, outros que são adversários opostos, né? Então você tem o assassino que descobre que o outro também é um assassino, e aí então começam disputas, né? Então, vocês que pensaram em Battle Royale, aquele clássico filme japonês lá do começo do século 21, né? Ou em Fred vs Jason também, ou em Alien vs Predador. Gente, um dos primeiros grandes duelos de assassinos no cinema foi justamente nesse filme aqui. Inclusive, cada um com um estilo, personalidade diferente e jeito diferente de pegar e cometer seus crimes. E é bem interessante que você vê que nesse processo, como eu disse, como tem mais de um, a gente tem não apenas motivações diferentes, mas a forma como cada um trata essas questões. Afinal, temos uns que são frios, calculistas, que estão fazendo unicamente por sua ganância, enquanto outros, você vê que foram tentados pela ganância, só que aquilo levou a um estado extremo de perturbação mental que foi aumentando cada vez mais e num processo de loucura. Então, enquanto temos a maldade pura de um lado, temos outros um processo de enlouquecimento. E a questão que fica muito permeando o filme é como a ideia da ganância, da busca contínua por poder, autoridade, né? Porque, afinal, você tem a grana que o local vai dar, a questão de você ser dono todo o poder, toda a autoridade sobre o ambiente inteiro, né? Um ambiente quase intocado pelas pessoas, né? E que já era muito disputado antes mesmo da senhora pegar e falecer. Inclusive, a gente conhece mais um pouquinho da senhora e das suas relações com as outras pessoas, à medida que a gente conhece um pouco mais sobre o passado e cada um dos membros da história do filme. Então é legal que a gente tem essa coisa meio... Não é simplesmente um filme de assassinato com todo mundo correndo um atrás do outro, né? É sim uma obra de suspense onde você vai montando um quebra-cabeça, conhecendo pedaços do passado de cada um, frases de cada um que você vai tentando descobrir o que é verdadeiro, o que é falso ou não, pra gente ter a grande resolução da trama dentro do processo, né? Então, tudo isso é bem bacana, mostra realmente como você pega e conta uma história boa de suspense, sem deixar de lado, inclusive, toda a parte gráfica. Inclusive, as mortes, elas não são simplesmente à toa, né? Muitas delas lembram, inclusive, posições meio de quadros, diga-se de passagem, tem um lado meio como se fosse tragédia grega em certos aspectos, né? De você ver certas posições, certos ângulos de câmera, né? E mesmo como a música que toca antes ou depois, dando ar melancólico para aquilo, né? Não é simplesmente uma coisa desenfreada, de destruição. Você tem uma coisa meio alegre do que você não sabe acontecer, aquela coisa, aquele clima mais sombrio das coisas horríveis que acontecem, e depois aquele ar melancólico que passa ao redor de cada uma das cenas, né? Para você pegar e realmente sentir cada uma daqueles acontecimentos, né? Que é uma vida que está se partindo, destruído pelo processo de ganância desenfreada. E como isso pode fazer, e como tanto a mente mais elaborada, calculada, racional, quanto a mais emocional, ambas podem pegar e ser corrompidos e destruídos nesse processo, justamente pelos processos de ganância, sabe? E isso é muito bem bacana e é extremamente bem elaborado. Sendo que o que acontece? Esse filme,
ele, como eu disse, ele ajudou a marcar a época, não apenas porque ele criou esse novo gênero, mas ele ajudou a reforçar e reestruturar a questão do giallo, né? E mesmo as obras do próprio Mario Bava, que dando um aspecto um panorama maior sobre esse artista, o que acontece? Em primeiro lugar, eu descobri ele, e com isso também um dos primeiros filmes dele que foi feito, através de um box de ficção científica, onde tinha o filme Planeta dos Vampiros, onde era justamente, para vocês verem como o Mario Bava influenciou várias outras obras depois, né? Não apenas o Ecologia do Delito, mas como outros filmes também influenciaram todo o cinema como um todo. Mas em Planeta dos Vampiros, nós temos um filme italiano ainda por cima, para vocês verem que a Itália produziu e produz ainda vários tipos de obras distintas. Inclusive tem um filme que não é do Mario Bava, mas muito interessante, recente italiano que eu assisti, de terror e suspense, que é O Ninho, que é sobre uma mansão onde vive um jovem meio isolado do mundo e que existe quase uma seita dentro da mansão criado pela mãe do rapaz, só que existem muitas outras tramas envolvidas nisso. Procurem depois, tá? Inclusive gratuito na internet recentemente, que botaram no Netmovies. O Ninho, procura depois. Mas, bem, voltando ao Mario Bava e ao Planeta dos Vampiros, em Planeta dos Vampiros temos uma nave que vai ter um planeta checar uma mensagem de socorro. Porém, eles veem os resquícios destruídos de uma civilização nesse mundo, um ambiente todo meio sombrio e macabro, ao invés de ser aquela coisa mais alegre, colorida dos filmes da... Tipo, tem um colorido, mas aquele colorido meio sombrio, meio pesado, que pega e tem dentro da história, e onde você tem realmente uma força alienígena pegando e entrando, invadindo os corpos das pessoas. Tanto assim, que esse filme é considerado uma das grandes inspirações para a criação de Alien, o Oitavo Passageiro. E o que acontece é que esse filme, assim como outros iniciais do Mario Bava, são filmes onde ele não participou totalmente como diretor, como ele só acabou atuando nos momentos finais para acabar a filmagem, porque o outro diretor tinha saído, concluir alguma coisa, parar algumas arestas, sabe? Meio que dá uma estruturada depois do diretor principal ter feito as coisas. Muitas vezes ele não foi creditado na época, só sendo creditado agora recentemente, né? Pra vocês verem as diferenças. Ele fez também Caotique, que é um filme que você começa achando que vai ser um filme de múmia e descoberta arqueológica, só que acontece, após a descoberta arqueológica, ele acaba virando um monstro de gosma gigante radioativo, o filme, pra vocês terem ideia. Então, horror atômico feito de origem italiana. Ele fez também até adaptação de quadrinhos, porque pra quem não conhece, existe a linha de quadrinhos Diabolique, que é sobre um milionário que ele acaba sendo um grande ladrão de obras de arte, grandes tesouros, né, que tem o principal objetivo se divertir desafiando a polícia. Uma coisa que lembra até um pouco o Dupin, que o Dupin é de origem francesa, né? O Diabolique, eu acho que é a origem, não sei se é a origem italiana, mas eu sei que é de origem europeia especificamente. O que acontece? Esse quadrinho que existia na época, ele também pegou e fez a adaptação, e faz todo sentido, já que ele gosta de fazer essa coisa de suspense e mistério, né? Só que além disso, tem toda a linha de diálogos italianos que Mario Bava pegou e fez na época. Tanto que o que acontece? Em 1970 e em 71, que é o ano do Ecologia do Delito, ele pegou e lançou a famosa trilogia dos animais dele, né? Que tem esse nome porque são 3 filmes de suspense para você descobrir quem é o assassino, né? Enquanto vão correndo as mortes e tudo mais, né? Só que onde o nome, fazendo cada um dos filmes a uma referência a um animal deles, né? Um deles, o Pássaro das Plumas de Cristal, por exemplo, faz, na verdade, referência a uma coisa totalmente inusitada que vai aparecer para pegar e ser usado como base para ajudar na resolução do crime, mostrando como, desde o título, tudo é planejado passo a passo dentro da história, né? E, inclusive, falando em planejar passo a passo, o Mario Bava, ele, quando a gente pega e vê a Ecologia do Delito, mesma forma como ele pega e vai contando a história, como eu disse, ele consegue alternar entre clima de tranquilidade, clima de trepressão, clima de correria, clima de medo, clima de pensativo, sabe? O filme, ele não é preso em um tom som, mas a luz e o som é utilizado
para poder pegar e dar para cada momento um acontecimento, não sendo um filme assim monótono, diga-se de passagem, nem sendo preso a uma única ideia. A ideia é que realmente você vai se desenvolvendo e evoluindo a história de acordo com o clima que for necessário, sendo mais sombrio, seja mais alegre, seja mais de raiva, seja mais de comédia, de acordo com aquilo necessário para contar uma boa história. E eu quero saber de vocês, se vocês já pegaram, se assistiram esse filme, que outras obras do Mario Bava vocês assistiram, ou mesmo outros bons filmes italianos. Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!